Em primeiro lugar, eu quero agradecer a honra do convite da Câmara Municipal de Paramirim, que convocou-me para falar, dizer as palavras sobre o Parlamento, que neste ano comemora os seus 190 anos como instituição no Brasil. De início, eu quero pedir as minhas desculpas de eu ter chegado atrasado, de ter aferido o regimento. Mas sempre, diante de uma história, de uma pré-história, eu tive que dar uma assistência rápida. E a aflitivo chegou de viagem e me pedia a carona. Então, nesse momento, eu fui à rodoviária e por isso atrasei. Falar sobre o parlamento. Nós estamos aqui no parlamento. E o que é o parlamento? O parlamento é a Assembleia Deliberativa eleita por cidadãos e exercida no regime democrático. Isso é o parlamento. Então, no Brasil, ela tem o nome de Congresso. Também teve o nome de Assembleia Nacional e legislatura também, como também em outros países, no caso, notadamente, a China, que se chama o Parlamento de Assembleia do Povo. Parlamento. Toda palavra tem uma origem. E o parlamento é de origem francesa. Parlamento vem da palavra parler, que no francês significa falar. Então, falar ou discursar. No francês, parler, P-A-R-L-E-R, significa falar ou discursar. Então, o parlamento teve esse nome a partir da instituição em França, mas ele era muito mais antigo, porque na Grécia antiga já existia uma forma de parlamento, e lá com uma diferença substancial, porque enquanto o parlamento hoje organizado tem a sua sede própria, lá se fazia em lugares diferentes. As reuniões que hoje se fazem no legislativo era feito em qualquer lugar, em qualquer local, não tinha lugar definido. Só passou a ter uma sede definida da legislatura, ou seja, do parlamento, em Roma Antiga. Depois de Roma ter aceito e instituído também esse poder, foi justamente aí que se teve um lugar específico. Nós sabemos que o primeiro parlamento oficial do mundo se deu em 930 depois de Cristo. Foi no país chamado Islândia. É um país pequenino, uma ilha que fica acima da Inglaterra, cuja capital é Reykjavik. Então, lá foi em que houve o primeiro parlamento do mundo. Então, passaram-se os tempos, o ano se evoluiu, e quando foi em 1295, instituiu o parlamento inglês. Antes, já havia, nessa mesma época, o parlamento francês. Os dois parlamentos mais assim levados em conta, porque
porque tiveram influência muito grande. Por exemplo, o parlamento francês teve influência muito grande de filósofos como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, o cardeal de Richelieu, e Luís XIV, e tantos outros. O Luís XIV, que é chamado o Rei Sol, ele dizia que era o État c'est moi, o Estado sou eu. Então, nesse problema, eles instituíram a parte legislativa. Também na França, na Inglaterra, no parlamento inglês, teve influência muito notável, muito arraigada, muito penetrante de dois grandes filósofos, que foram Locke e Montesquieu. Então, baseando nas filosofias deles, é que eles instituíram justamente esse poder que hoje Vossas Excelências vivem e assumem na comunidade brasileira. Mas no Brasil, e como no Brasil? Como surgiu no Brasil? O primeiro passo inicial se deu em 1532, de janeiro, através de Martim Afonso de Souza, que era chefe das capitanias de São Vicente e Piratiningas. Ele iniciou de uma maneira acanhada, de uma maneira assim, um pouco mais singular, mais simples, porque iniciou-se com 2 vereadores. A Câmara, 2 vereadores, e depois 2 vereadores e 2 juízes ordinários. Isso no século XVI, mas no século XVII veio a figura do presidente da Câmara, que se chamava de Juiz de Fora. Por isso que essa cidade de Minas Gerais, esse município chama Juiz de Fora, que significa, no direito antigo, no direito administrativo antigo, no direito constitucional, era o presidente da Câmara. Então a Câmara, nessa época do Juiz de Fora, ela tinha 4 vereadores, tinha 2 juízes, tinha um procurador, tinha um tesoureiro. E fora os órgãos auxiliares. E aí ficou instituído, e é claro que com a evolução dos tempos, com o avanço do direito, com a instituição e a promulgação da Constituição, a primeira Constituição do Brasil, em 1824, ela chegou e codificou. E nela constava a figura do vereador, ou a figura cameral. E foi justamente nessa época em que se instituiu no Brasil um sistema bicameral. Por que bicameral? Porque 2 câmaras, e existe até hoje no Congresso, justamente a Câmara dos Deputados e o Senado. Por isso que se chama um sistema bicameral, que é 2 câmaras, no latim significa 2, cameral, câmara. Então, bicameral quer dizer 2 câmaras. Pois bem, nisso o poder legislativo, que desde o seu início teve as funções precípuas de legislar, representar e controlar. Então, dessa época para cá, o poder legislativo começou a figurar na comuna municipal, na comuna brasileira, como um dos 3 poderes. O poder legislativo diz a lei orgânica do município, no artigo 2º, fala que os poderes municipais são legislativo e executivo. Mas, na Constituição Federal, ela fala que os poderes do país são executivo, legislativo e judiciário. Por quê? Porque no judiciário nada tem a
embora harmônico, mas nada tem a ver com o executivo e o legislativo. Então, o legislativo, por ser, podemos dizer, usando uma expressão assim mais do grande jurista baiano, falecido há 4 anos atrás, Calmon de Passa, dizia que é um poder fogoso, porque é um poder combativo, é um poder, como diz o próprio direito administrativo, é um poder que está a controlar. Outros autores, José Cretela Júnior e Eli Lopes Meirelles e outros, que são experts em direito administrativo e direito constitucional, falam que cabe ao vereador a função de fiscalizar, a legislar é a primeira, depois fiscalizar, representar e depois denunciar. Mas aí está o grande equívoco, porque tem muitos que se enveredaram por outros caminhos. Então passam a fazer uma denúncia que não é embasada num substrato legal. Denuncia por denunciar, ataca por atacar, mas nós devemos nos prevenir, nós devemos nos encher de conhecimento, nós devemos nos encher de elementos que garantam a nossa subsistência, principalmente intelectual, cultural, funcional, social, sociológica, enfim, e dizer, enfrentar os desafios da sociedade. Por ser esse poder, como disse Calmon de Passa, poder fogoso, ele sofreu muitas retaliações na sua história. E nós sabemos que no dia 22 de novembro de 1823, a Câmara foi fechada pelo imperador Dom Pedro I. Depois de 6 meses que tinha já instituído no Brasil o Poder Legislativo, ou o Parlamento, ela foi fechada. Por quê? Porque houve uma grande discussão na Câmara sobre o problema de liberdade de imprensa. E nunca se chegava a um denominador comum, e aí ele achou que deveria usar da força. E sempre que usa da força é fraco. Em Calmon de Passa, volta a repetir, definia que a violência é a força dos fracos. Só os fracos agridem. Então, no caso, eu quero situar que sempre ao longo do poder, ao longo da história, o poder legislativo sofreu retaliações, as mais diversas, as mais terríveis, as mais deploráveis, as mais discriminatórias. E por isso, 15 vezes o Congresso já foi fechado, já foi sustado. Por quê? Porque justamente calar a voz é mais fácil do que construir. Divaldo Franco, com uma palavra, ele disse que é muito mais fácil derrubar do que construir. Constrói essa casa, demora dias, para destruir demora minutos. Então, o poder legislativo, esse poder, como eu disse, discriminado. Mas eu reputo como o poder mais importante dos 3 poderes. Por quê? Porque é nessa mesa que nascem as leis. Não pode gerir um Estado, não pode gerir um município, não pode gerir a nação, se não houver leis. Aí seria o caso que o Rousseau dizia, que num local onde todos mandam,
ninguém manda, todos são escravos. Então, por quê? Porque vira, desculpa a palavra chula, que eu vou dizer aqui, uma panela da manchica que todo mundo coloca a colher. Então, mas é isso. Então tem que se observar o princípio da autoridade. O princípio da autoridade é, além de sociológico, filosófico, antropológico, é bíblico, está na própria Bíblia, a Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, no princípio da autoridade. Tem que se observar a autoridade. Mas tem que se saber distinguir entre a autoridade e autoritarismo. Porque a autoridade é aquele que exerce o poder, que exerce a sua missão no serviço. É aquele que desce às considerações do povo. Quanto ao autoritarismo, é a imposição de cima para baixo. Tem que descer garganta adentro as decisões sem ninguém questionar. A grande diferença é esse grande fosso que existe entre uma instituição e outra, é essa. A autoridade, sim. Autoritarismo, não. Então, o Poder Legislativo, na Câmara, que aqui no Brasil, está traduzido na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados e no Senado, é o poder das leis. Não é o fórum, não são os tribunais, que são as casas da lei. Lá são as casas da justiça. O que eu quero dizer aqui para nós, a casa das injustiças? Tem sido muito. Mas a casa das leis é. Por isso, cabe no vereador, está no ombro do vereador, a sorte da população, a sorte da comunidade, a sorte do povo. Porque se legislar mal, será a mesma coisa que alguém aviar uma receita e essa receita a pessoa tomar o remédio e morrer. Leis ruins matam a comunidade, que matam o ideal. Então, foi falado aqui que essa pequena pessoa que fala agora contribuir dentro das minhas possibilidades com um propósito. A família Edivaldo Mário Carvalho, a comunidade eu quero dizer o seguinte, no momento que a gente assume um mandato, que a gente assume uma função, que a gente assume uma missão, nós temos que nos desvestir da nossa roupagem pessoal e vestir a roupa do povo, o traje do povo, o vestimento do povo. Nós temos que passar a ter cheiro de povo, a ter gosto de povo. Não se pode compreender jamais um vereador que vive isolado da comunidade, que não participa da vida da comunidade, que não protesta diante dos problemas da comunidade. Aquele vereador que antigamente vinha para cumprir literalmente a palavra do chefe político, essa é uma figura fóssil da sociedade medievais. Hoje não, o vereador é autônomo, tanto que se fala com poder independente e harmônico, mas harmônico. E aí me faz lembrar ligeiramente a história de grandes vultos que por aqui passaram pelo poder legislativo de Paramirim. Eu vejo ali nos retratos Ademário Cardoso,
Antenor Domingos Madureira, Arlindo Francisco de Souza, Hamilton Moraes. E, por exemplo, Antenor Domingos Madureira era vereador de Rio do Pires. Antes da emancipação, vinha a cavalo. Vinha a cavalo. E na época não tinha subsídio nem remuneração. Porque a remuneração começou em 1977. Então não tinha. Vinha a cavalo. Isso era o serviço. Isso era o serviço. Ele diz que não existe o pior trabalhador do que aquele que só faz as coisas através do salário. Onde é que está a doação? Madre Teresa de Calcutá dizia que o melhor exercício para o coração é se inclinar e levantar o caído. Não adianta para nós ostentar um cargo com um status. A vereança não é um status, um status. Tanto que vereador, na palavra latina, vem de vereda. Vereador vem de vereda. Significa o quê? Caminhar. Vereda não é caminho, então vereador caminhar. O que vem a dizer que o vereador não pode se acomodar. O vereador tem que caminhar, tem que peitar situações, tem que ir ao local, tem que ver a vida do povo, tem que assumir a vida do povo. Daí a tradução ser aquele que trilha um caminho. Ou então, vem do verbo verear, que significa aquele que faz o bem, que promove o bem. E edil, que são vossas excelências também, vem do latim edilis, que significa que era o magistrado de uma comunidade. Então, o vereador, que naquela época, e por que, se o vereador é poder legislativo? Porque se o vereador faz parte desse terceiro poder, por que lá chama deputado federal, no estado deputado estadual e no município vereador? O que quer dizer que em 1985 houve um movimento para nos colocar, eu digo nos que na época eu era vereador, colocar um deputado municipal. E houve uma polêmica muito grande, porque acharam que não deveria violentar a história, porque vereador não é histórico, é uma tradição, não se podia quebrar. Mas o mesmo poder, as mesmas funções dos deputados, dos senadores, são as mesmas funções, os mesmos poderes dos vereadores. Está lá no artigo 33 da lei do município, que cabe ao vereador a emenda de orgânica, as leis ordinárias, as leis complementares, os decretos legislativos e as resoluções. É uma das principais. Então, o vereador, se cabe a ele as leis ordinárias, a emenda de orgânica, a lei complementar, o decreto legislativo, a resolução, que é um caso de uma matéria chamada pelo direito administrativo de matéria interna corporis, quer dizer, só tem função dentro do próprio prédio, da própria circunscrição da vereança. Então, no caso, o vereador tem uma função altamente sublime na sociedade. Evoluiu-se sim, muito. As coisas estão diferentes? Estão. E o vereador tem que justamente buscar essa mentalização da atualidade. Tem que reciclar
reciclar, tem que se atualizar. Quando eu era vereador, tem várias coisas aqui que existiam na sociedade, no mundo como um todo, que eram profundamente reprováveis. Hoje são profundamente aceitáveis. Quem não viu ontem no Jornal Nacional a decisão do CNJ, quando exigiu dos cartórios em todos os fóruns do Brasil a obrigatoriedade de se fazer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, sob pena do oficial ser demitido. Quem falaria isso antes? Era um mau escândalo. Mas não é só isso. E as pessoas, eu aqui em Paramirim já vivi, convivi, e todos os senhores aqui também já viram. Já existiu até situação de ter dois clubes de carnaval. Era o clube social e o canecão. No clube social dançavam as madames e os fazendeiros e os empresários. No canecão dançava quem? Os garis e as empregadas domésticas e as lavadeiras de roupa. Então hoje era uma situação hoje profundamente reprovável, mas que nós todos participávamos, nós todos eram coniventes, nós todos aprovávamos. Mas hoje, por quê? Se uma moça fosse falada, tivesse sim apenas uma mera suspeita, não podia entrar no clube social para Paramirim, não podia de jeito nenhum, porque fulana é falada. Se vivesse em casamento, meu Deus do céu, estava excomungado, nem na igreja não podia entrar. Mas hoje está lá no Código Civil, que foi proclamado em 2002, no artigo 1723 a 1727, a aprovação da união estável, baseando em que? No artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, a união estável como entidade familiar. Então, nós temos que nos adaptar, nos colocar o nosso pensamento, o nosso trabalho, o mundo que nós assumimos, contextualizado. Se o mundo mudou, eu tenho que acompanhar o mundo. Eu não posso ficar fora do marchar da história, sob pena de eu me tornar uma figura oxidada e envelhecida. Então, o parlamento, como eu disse e repito, em Paramirim, são todos os senhores, os 11 vereadores, que resumem a população municipal em torno dessa mesa. Eu reputo como o poder principal. E por isso, usando essa palavra principalidade, essa funcionabilidade do poder, é que eu provoco, aconselho, vou dizer assim, até como se fosse um irmão mais velho, que aqui passou e viveu tantos desafios, não foram poucos, a ficar mais presente na situação do município. Notadamente, eu falo por causa, já vou encerrar, senhor presidente, mas se a sessão fosse solene, eu não estava preocupado, porque está lá o artigo 81, parágrafo 3º da Regimento Interno, que ainda não tem a sessão solene, você não prevê o término. Então, mais uma exceção ordinária, eu queria solicitar de Vossas Excelências uma atenção maior para a justiça.
eu sei que dessa casa saiu pedido para elevar para o mar. Sei que houve empenho dos vereadores, mas ainda eu acho muito pouco, porque a situação da justiça de Paramirim é deplorável. A justiça de Paramirim está aos frangalhos. A justiça de Paramirim está na UTI. Não é possível que um cartório possível tenha 6.200 processos paralisados sem um juiz titular. Não é possível que um cartório do crime tenha 4.800 processos paralisados sem ter um titular. E não tem também uma promotora, um promotor. Tem um que vem igual um meteoro. Acha bonitinho. Brilha no céu, acabou a luz. E daí? E depois os advogados para os advogados sendo inoperantes, são procrastinadores, são preguiçosos, entendeu? São trambiqueiros, mas não é. Porque eu sei de lutas incontidas que nós vimos fazendo em favor do povo e, no entanto, a resposta do judiciário é a mais negligente possível. Ai, presos, esses presos, aí indiciados no problema de drogas da Lei 10.826, em que foram denunciados com incurso nos artigos 33 e o artigo 35 da Lei de Drogas, sem provas, chega ao ponto de dar denúncia com o nome trocado, nem ler o processo. Se lesse, botaria o nome certo da pessoa, fulano de tal, chama fulano de tal, suponho, não vou dizer o nome por questão ética, José Antônio da Silva botou José Antônio dos Santos, então não é. Então, o que é que acontece? Prazo para se oferecer, para se fazer a audiência de instrução e julgamento, em lei de drogas, que era especial, é de ser de 30 dias. Tem preso aqui para Paramirim que tem 258 dias e ainda não fez. Estourou todos os prazos. Prazo para se oferecer denúncia e fazer para oferecer denúncia 10 dias e para fazer a audiência de instrução e julgamento para o crime comum são 60 dias, está no artigo 400 do Código de Processo Penal. No entanto, tem gente aí que está 300 dias. Tem um rapaz aí que tem 12 anos que foi preso em São Paulo por homicídio e até hoje não. Então, por quê? Agora alguém poderá dizer, mas você tem coragem de vir com a tribuna da Câmara falar do Judiciário? Claro, eu tenho que falar do Judiciário, porque eu vivo dentro do Judiciário. E a honestidade me leva a fazer essa denúncia. Porque diz um princípio baseado no direito romano que qui tacet consentire videtur, quer dizer, quem cala consente. Então, vim convocar Vossa Excelência para fazer uma frente única. Não é culpa do Legislativo, muito menos do Executivo, que são poderes independentes, mas a situação é deplorável. Diz a Bíblia, na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, que através das coisas visíveis se descobrem os atributos invisíveis. O que é que se visualiza no foro para mim? Uns muros caídos, um foro sem proteção, que nós podemos hoje dormir. Nós podemos dormir hoje
E amanhã todos nós amanhecemos. Botar fogo lá, botar fogo. 10 anos por dia. E, no entanto, o titular do fórum não está nem aí. Dá aquele princípio francês, deixando que está, para ver no que fica. E depois chorar o leite derramado, não adianta mais. Então, o parlamento, concluindo e agradecendo, é justamente a voz de quem não tem voz. É a vez de quem não tem vez. O parlamento é aquele que interpreta a vontade do povo. O povo não pode falar em nome do outro. Então, o vereador é quem fala em nome. E espero que Vossas Excelências que hoje fez essa convocação, eu atendi com melhor boa vontade, sabendo todos os senhores que a lei orgânica do município está lá no seu artigo 25, que tem a função do vereador com a sanção do prefeito, está lá, quanto são 24 assuntos. Mais adiante, a função do vereador exclusivamente da Câmara, está lá no artigo 26, com seus 27 artigos. Então, logo abaixo do 27, fala 4 parágrafos. Nos 4 parágrafos dizem que cabe ao secretário municipal vir prestar o depoimento toda a Câmara até 30 dias. Eu não esperei os 30 dias, recebi ontem o convite. Vim dizer aos senhores que exerça essa função com lealdade, exerça essa função com autonomia e com altivez, exerçam essa função de uma maneira arraigada, proposital, no trabalho profícuo, insistente, perseverante. Procurem inquietar. Nós temos que inquietar o povo. Nós temos que fazer algo pelo povo. Nós temos que ajudar o povo. Nós temos que interpretar, mas também não ser paternalistas nem assistencialistas. Hoje, o mundo todo comemora o Dia Mundial do Assistente Social. Mas assistente social tem como base não apenas dar o peixe, mas ensinar a pescar. Aquele princípio chinês do filósofo Confúcio. Então, cabe ao vereador, sim, mas procurar ao povo, incentivar o povo a trabalhar, incentivar o povo a lutar, incentivar o povo a buscar opções. Encerrando as minhas palavras, só vou contar um casinho pequeno. Falam que a sociedade está errada. Fala que a juventude está enveredando pelo vício, do narcotráfico e do entorpecente, nas suas mais variadas condições. Fala que a violência está agraçando. Fala que a prostituição infantil tomou conta do Brasil, elevando o nosso país para o 2º lugar no mundo, só ultrapassado pela Tailândia, onde tem 1.800.000 meninas de 7 a 12 anos prostituídas na Índia, na Guiana Francesa, no Bangladesh e em outros países se oferecendo, porque lá a prostituição é justamente reprimida. Fala tudo isso. Mas quem é o culpado? É o governo federal? Quem é o culpado?
é o governo estadual, quem é o culpado é o governo municipal, quem é o culpado são os poderes todos, o legislativo, o judiciário, o executivo. Quem são culpados são as igrejas, são as religiões. Quem é culpado é a educação, é a cultura, é a assistência social? Não sei. Vou contar apenas uma parábola justamente para a meditação de todos os senhores, de todos nós aqui presentes. Um padre assumiu uma paróquia, fez um trabalho espetacular, mas ninguém frequentava a igreja. Cada dia mais diminuía a assistência, a participação, cada dia mais. Então, o que ele fez? Todo ele nos enviou, aí convidou um outro padre, deixou com o outro padre. O padre, eu vou lá lhe ajudar. O padre mais novo chegou lá e falou, olhou, viu a situação é feia. Mas já me veio um anúncio. Eu vou fazer um anúncio. Pegou o alto-falante e fez o anúncio. Convido a toda a população da cidade para amanhã vir participar da missa de corpo presente de Dona Igreja. Aí convidou. No outro dia, a igreja mudou de igreja. E aí o caixão estava fechado. Quando ele terminou de celebrar a missa, ele falou, agora façam as filas para vir visitar, para despedir de Dona Igreja. Então, abriu a tampa do caixão, todo mundo se dirigia ao ataúde, e quando chegava, olhava e saía. Olhava e saía, não falava nada. Aí, encerrou. Sabe o que tinha dentro do caixão? Um espelho. Então você chegava, olhava, você via o seu rosto. Então não era a igreja que estava morrendo, era cada um de nós que estava morrendo. Então a sociedade está morrendo, a culpa é minha, sua, daquele, daquele outro, tá? Por quê? Porque nós cruzamos os braços. Nós não olhamos para o futuro, nós não fazemos igual José de Alencar, que dizia que a gente deve olhar além, muito além daquela serra. Do exemplo, né? Nós, alguém falou aqui, que a lei orgânica, o Geórgio, vislumbrou, por exemplo, acontecimentos e eventos e obras que até hoje, depois de 23 anos de promulgada, ainda não se instalou para mim. Por exemplo, o artigo 124 fala sobre o parque municipal. O parque municipal. Esse não tem maravilhoso. Onde todo mundo ia lá para fazer um trabalho com a fauna e a flora, com as espécies raras, e lá conviver e justamente conviver e viver a vida do campo. Já no artigo 156 fala da fazenda do menor, que deve se instalar em Paramirim, devia se instalar em Paramirim, onde fazia justamente a restauração, conseguia trazer o jovem para reinseri-lo na sociedade. E ainda não se realizou. Então a nossa lei orgânica é uma lei orgânica que sempre visou ao futuro. Ela sempre olhou para frente. Não importa o que aconteça ontem, hoje ou amanhã, não importa o que irá acontecer. Não se resolve o problema da sociedade aumentando as cadeias. Não se resolve o problema da sociedade tornando mais rígidas as leis penais.
ou contravencionais. Resolve-se a sociedade dando amor, compreensão, esperança, fé. Encerrando as minhas palavras, essa é eu mesmo. Lembro-me do Papa Emérito Bento XVI, na sua encíclica aos encarcerados, ele disse o seguinte, que a prisão, o cárcere, não deve ser um lugar de deseducação, de ócio e de vício, mas de redenção.